Você que não gosta de política, então esse programa é para você. Politizando começa agora comigo. E aqui conosco eu tenho ela, que já foi candidata à Prefeitura de Manaus nas eleições passadas, que já trouxe aí um movimento, né? Principalmente numa eleição tão polarizada. Foi foco de debate, de discussão, principalmente nesse cenário para essa eleição, se vinha, se não viria. E agora ela está como pré-candidata a vereadora, Anny Moura. Seja bem-vinda, do partido do PT, Partido dos Trabalhadores. Obrigado, Érica. Adorei o nome do programa, Politizando, é isso mesmo. A gente precisa falar também sobre política e para quem não gosta, inclusive. Que bom estar aqui de volta com você. Anny, aqui a gente não tem muito rodeio, né? Porque você já veio várias vezes, mas as pessoas, cada vez a gente tem que apresentar, né? E aí eu quero saber o que você está fazendo, como é que tá o Simon, como é que tá a vida. Eu vi que você tem postado bastante coisa, inclusive cozinhando, né? Mano, agora oficialmente pré-candidata a vereadora, porque foi pra cima, foi pra baixo, agora oficialmente pré-candidata a vereadora. A nossa convenção é logo para oficializar, mas eu estou pré-candidata a vereadora de Manaus, agora definitivo. O Simon Luiz está um rapaz, 1 ano e 8 meses. O Simon, super independente, claro. A gente tem que se virar, né? A maternidade, você sabe que é um desafio, então a gente precisa se virar em 1000 na jornada de trabalho, então para eu poder estar aqui, eu tenho que deixar ele na creche, enfim, essa loucura toda, mas eu espero, até postei isso um dia aí, que espero que meu filho entenda todo esse processo de construção, porque não é só por ele, mas por todas as crianças e por todas as famílias. Você vê assim, já vou te dar um spoiler que é para você ficar mais, né, aliviada. Eu trabalhei também muito quando Letícia era criança, né? E aí eu me sentia muito culpada. A culpa era uma coisa que... Mas é do sentimento de mãe, a culpa. A gente sente culpada por tudo. E aí, recentemente, quando a gente veio com a temporada do Por Elas, pelo Portal Manaus, Letícia entrevistando, que ela é uma das apresentadoras, e ela entrevistou uma colega extremamente jovem, né? Não tô lembrando agora o nome. E ela falou que ficou grávida e que teve o bebê e que tá se sentindo culpada e começou a falar o relato. E a Letícia, depois terminou o programa, chegou comigo, ela disse assim, mãe, aí assim, ela emocionada, mãe, só agora eu parei e pensei que a senhora não passou tendo que trabalhar, me deixar, né? Aí eu fiquei assim, eu disse, não, eu me senti culpada. Ela disse assim, mas ela agradeceu, ela reconheceu, porque é um projeto, né? Eu me emociono quando eu falo sobre isso, né? E eu me emocionei agora, deixa o coração quentinho, assim, Érica, porque não tem como. E eu, das mais loucuras da minha vida, né? Ser candidata a vice-governadora, gestante, uma coisa que não é comum na política. A política não é feita de maioria de homens. Se fosse de maioria de mulheres, você viria isso de forma mais comum. Mais comum, realmente, né? Eu lembro que você chegou e você concedeu entrevista pra gente, na época, e... foi um marco. Você mudou a política do Amazonas quando se fala de mulher. Você sensibilizou. Olhar você concorrendo como vice para um cargo de governo, estando grávida, num momento de uma política tão polarizada. Como é que tu te sentiu quando tu estava lá em cima vendo as pessoas embaixo? Fala pra mim. As mulheres que geram filho, primeiro que você tem uma energia e uma força absurda. Eu queria muito ser mãe. E aí isso tudo acabou misturando no processo a decisão de ser candidato, eu ser candidato a deputado federal, depois recebi o convite para ser candidata a vice e tomei a decisão que iria fazer essa campanha, porque é uma decisão, porque eu podia ficar em casa, mas a partir das médicas, tudo certo, eu fui pra rua, então... Você foi julgada por causa disso? Muito, muito julgada, nossa, as pessoas olhavam pra mim, o que essa menina tá fazendo aqui? Menina ainda, porque mesmo eu gestante, eu tenho um rosto mais, né, mais novo, não sou tão nova como as pessoas acham, mas as pessoas achavam assim. Mas a minha presença na política, já por trabalhar com mulheres e defender a maior presença das mulheres na política, também foi dizer,
não só para as mulheres, mas para os homens, que nós podemos fazer política e podemos estar naquele espaço independente da nossa condição. Porque as mulheres gestam outras vidas, isso é natural. Se a política fosse feita de maioria de homens, isso não seria questionado. Mas eu tive muito olhar torto, mas muita solidariedade das mulheres. Era que em todo lugar, quando eu ia, e aí as reuniões já começavam com oração, com reza, se era pastora, se eram católicos, todas as religiões, não tinha um lugar que eu não fosse recebida pelas mulheres com muita emoção e com muita fé de que aquela caminhada que eu estava fazendo ali daria certo. E o relato que eu recebia é: ah, mana, isso é normal, eu fui parir, no outro dia eu estava trabalhando, eu trabalhei até o último dia. Então essa é uma realidade comum das mulheres, mas que a gente não é visto. Agora não. E agora na política não tinha sido visto não isso. tinha, não Porque tinha o sido mais visto. natural na política é quando a pessoa quer vir como candidato, seja homem ou mulher, agitar a imagem, querer emagrecer, né, ajeitar o cabelo, trabalhar toda uma imagem. E você veio com mulher, gente da gente e pronto, né? Mas a gente já começa sincerão aí. Anne, como é que tá o coração? Eu esperei muito por essa entrevista, porque eu quero saber de verdade. Eu fiquei, porque sou mulher, né? E a gente tem que apoiar candidaturas de mulheres. E eu fiquei, assim, muito decepcionada, porque você não está à frente, né, como um nome para majoritário, para concorrer à Prefeitura de Manaus. E aí eu quero saber de você, tá decepcionada com o Lula? Olha, fala a verdade, decepcionada, não porque eu sou do projeto político e eu entendo agora, eu fiquei muito abalada, e aí eu quero ir para um outro lugar que é da mulher da política, que a gente quase não pode falar sobre isso, que é a nossa saúde mental. Eu fui atacada muitas vezes por companheiros dentro do próprio partido. Eu não fui atacada pelo presidente Lula, porque tomar a decisão da política eu poderia aceitar, como ele me chamou em Brasília e me chamou para a unidade, com muito respeito eu coloquei o que eu pensava e ali junto com o Marcelo nós chegamos nesse entendimento. Agora, o pior que eu te digo, que isso sim afetou minha saúde mental e eu preciso falar sobre isso, porque isso é um tabu, as pessoas não querem falar sobre isso, mas para as mulheres participarem da política, isso tem um impacto muito grande. Isso sim me abalou, porque daí eu senti resistência dos meus próprios companheiros, que não enxergavam. Olha, eu apareci em 7 pesquisas, sem absolutamente nada de estrutura. 7 pesquisas, eu iniciei o ano com 3%. Que isso, gente? Como é que as pessoas não respeitam isso? As pessoas lembrarem do meu nome. Eu era vice do senador Eduardo Braga. Só que eu fiz uma campanha ali de protagonismo. As pessoas me viam ali gestante participando. As pessoas achavam que eu podia ser candidata assim a prefeita de Manaus. Só que meus coleguinhas achavam que não. Achavam que estava muito cedo, que eu não estava com experiência suficiente. Então isso sim me decepcionou e me magoou muito mais. Das lideranças do PT aqui do Amazonas, quem mais te decepcionou? Eu acho que de todos que colocaram o nome e não retiraram o nome, eu me senti decepcionado. Todos que mantiveram seu nome. Porque nenhum, embora eu tenha uma relação de amizade, de respeito, de companheirismo com eles, eu esperava que eles recuassem. Eu tinha aparecido na pesquisa, nenhum deles estava aparecendo na pesquisa. Todos eles já tinham decidido qual seria o seu projeto, e aí eu posso nominar o deputado Zé Ricardo, que é um companheiro que eu sempre ajudei. Ele já estava pré-candidato a vereador, ele manteve o nome. O deputado Sinésio não dizia nem que não, nem que se manteve o nome, que eu tenho um grande respeito ao nosso presidente estadual. O presidente municipal da capital, Valdemir Santana, que estava conduzindo o processo e resolveu colocar o nome de última hora para a candidatura a prefeito. O vereador Sassá, que já estava dito que ia ser candidato à reeleição, e nem sequer estava defendendo a candidatura dele, enfim, ele mantinha o nome, mas ele foi o mais sincero comigo, depois eu vou contar por quê. E um companheiro, Borges, que é um militante da pauta racial, eles mantiveram o nome até o último momento, e sabe o que me deixou indignada? Isso não é segredo, porque eu botei na mídia, levei para o processo nacional e falei: presidente Lula, quando recebemos o convite, né, a notícia de que o Marcelo recebeu o convite para vir, que é um grande companheiro também, qualificadíssimo, todos eles resolveram retirar a candidatura. Então não era para valer, Érica. E isso me deixou indignada. Eu digo, beleza, né? Porque pra mim esperava que a luta ia ser agora, então. Agora a luta vai ser agora, né? Agora nós vamos discutir na mesa se eles estão candidatos e ninguém retirou para mim, Érica. Qual era o certo? Vamos então esperar o Marcelo chegar, porque ele não estava aqui em Manaus, como a gente fez, como eu fiz, e vamos conversar.
Sabe quem restou na candidatura quando o Marcelo chegou em Manaus? Somente eu. Por isso que o Marcelo passou o processo todo dizendo, tem uma candidata, que é a Anne. Porque eu escrevi a minha candidatura, os outros não. Ele concedeu uma entrevista aqui, eu questionei ele sobre isso, né? Principalmente sobre como ia ficar a relação de vocês, uma vez que você é militante, uma vez que você botou a cara a tapa, né? Uma vez que você concordou vir como senador Omar, o senador Eduardo Braga para concorrer ao governo naquela época. E aí ele falou que você tinha, com certeza, uma coisa que ele admirava em você, que você era o projeto, né? Então, eu disse, não, mas quando eu conversar com a Anne, eu quero entender esses bastidores, porque vamos lá, na mesma semana, Anne, eu assisti que Sim. foi transmitido a reunião de vocês com a primeira-dama, a Janja. E a Janja, né, você conduziu, né, esse encontro, e a Janja disse que ia apoiar candidaturas femininas. Eu disse, então agora a Anne vem, né? E eu acho que naquele momento também tu se sentiu muito encorajada. Muito. Tinha as deputadas federais, a nossa presidenta, todo mundo. Foi uma situação muito difícil. Eu sou secretária nacional de mulheres do PT, reeleita com 90% do apoio de todas as mulheres no Brasil. Tu imagina isso, por isso que eu te falo da carga emocional. Eu tô de pé e tô aqui por elas, pelo que eu represento. Então, assim, eu me emociono porque não queriam que eu falasse que foi violência política de gênero. Eu não vou falar que é violência política de gênero, por quê? Porque é no meu partido? Não, eu quero falar que acontece. Porque é isso que nos tira da política, Érica. É esse processo que nos tira da política quando não nos permite fazer a disputa. Quer um exemplo Agora, disso? eu entendo a construção, mas eu só queria ser respeitada. É isso que aconteceu. Eu queria ter o direito de apresentar meu nome, dos companheiros abraçarem meu nome, aí a gente ia para a mesa de negociação, não tinha problema. Eu entendo da estratégia, o presidente Lula, eu fui a única, tu sabias que eu fui a única candidata que o presidente Lula chamou para construir a unidade com o Marcelo? Por que ele não chamou os outros? Porque não existiam as outras candidaturas. E aí ele fez o pedido para mim, junto com o Marcelo, que eu seria prioridade para ser candidata a vereadora, que um projeto aqui é a médio e longo prazo. Porque eu sou uma dirigente nacional desse partido. Aí sim, isso é tratar com respeito. Agora, fazer de conta que tem candidatura e depois retirar num passe de mágica, porque, não, o Marcelo chegou, e o Marcelo chegou e eu continuei pré-candidata. E a gente foi abrir a mesa de negociação, o que é natural. O que eu esperava? Que todo mundo fizesse o mesmo. Então eu falo sobre esse assunto para que inclusive seja pedagógico para o meu partido, mas para todos os partidos. Te dou um exemplo disso, por exemplo, né? Vamos lá, recebi também no debate político, no outro programa, a Maria do Carmo. Ela que veio, falou, criticou principalmente as mulheres que abrem mão e ficam como coadjuvante. Maria do Carmo cedeu. Mesmo ela se tornando presidente de um partido, do Partido Novo, mesmo com a estrutura financeira que ela mesmo que fez questão de dizer que ela tinha estrutura, por isso ela não abriria mão de um papel como protagonista. Mas Maria do Carmo cedeu. Fala agora para mim, no Sincerão, como que você viu essa mudança, né? Maria do Carmo agora ela é vice de Alberto Neto. Todas nós estamos sujeitas ao processo de negociação e de acordo, ok. Eu acho que o grande erro é dizer, eu não vou abrir mão, eu tenho condição, isso, se você não tiver certeza do jogo político. E aí eu entendo pela pouca experiência dela. Eu, apesar de ter disputado recente, eu tenho um pouquinho mais de experiência nesse caso. Então nunca foi sobre o meu nome. Eu torcia muito pela candidatura de Maria do Carmo. Nunca foi sobre o meu nome. Eu falei, eu queria que tivesse um projeto aqui que representasse o palanque do presidente Lula. Eu sempre reafirmei isso. No caso dela, não. Ela bateu o pé e disse que seria candidata. Eu participei de vários debates com ela. A gente, se elogiou porque, embora a gente tenha ideologias e concepções diferentes de fazer política, é claro que eu quero que as mulheres ocupem esse espaço. E aí foi o grande erro. E o pior é a justificativa dela, que isso aí eu disse, é melhor não ter gravado. É melhor não ter dito nada. Porque a argumentação é fraquíssima. Você poderia argumentar em qualquer outra esfera, menos nessa que ela falou. Eu fiz um vídeo, né? Mas eu vi teu vídeo. Esse vídeo eu coloquei para ela a questão do Michel Foucault, porque ela citou vários filósofos, né? E eu disse microfísica do poder.
Mas né, correlações de força, porque a política para a mulher, não diferente no nosso estado do Amazonas, que é o estado que inclusive menos elegeu mulheres e que deveria mudar essa realidade, porque quando a gente fala de mulher, a gente fala de família. Quando a gente fala de mulher, a gente fala de pautas essas que a mulher tem sensibilidade, que a mulher tem domínio, porque enquanto a gente tiver só homens predominantemente no poder, representando a política, a gente deixa de ser representado em tanta coisa. Eu não estou dizendo que é contra os homens, mas eu estou dizendo que a gente precisa equiparar, né? Ter uma equidade nessa situação da política. E é por isso, Érica, que eu decidi ser candidata a vereadora, ser pré-candidata a vereadora. Por quê? Porque isso é claro que me afetou, sobretudo na questão da saúde mental. Eu olhei para o meu filho e eu fiquei pensando, por que eu estou passando por isso? Eu já tenho minha construção, eu sou uma dirigente nacional, eu não tenho por que passar por isso. Mas aí, depois da conversa com o presidente, da conversa com o Marcelo também, que eu admiro muito, eu disse, não, eu vou ser candidata a vereadora. Sabe por quê? Exatamente por isso. Nós somos a maioria do eleitorado, a maioria da população, e tem uma máxima que inclusive é dita por muitas mulheres. A mulher não vota em mulher, temos que acabar com isso. Quem vai defender os nossos direitos nesse espaço da política é quem sente a mesma coisa que a gente sente. Ou a gente vai e ocupa isso, então não tem como, não pode ser qualquer mulher. E aí que está a diferença. Ah, Anne, mas é qualquer mulher tem que estar na política? Não. O que essa mulher está falando para defender teu direito? O que essa mulher viveu para você ter conexão com ela? Qual é a história dela? Aí eu disse, não, vou ser candidata a vereadora porque eu quero, inclusive, desconstruir isso, que é uma lógica machista e patriarcal de achar que as mulheres não podem apoiar outras mulheres. Érica, eu tenho certeza que na tua vida tu teve apoio de mulheres para te chegar onde tu chegou. Muito. A gente não consegue, assim como a minha base, a minha mãe, a minha avó. Exatamente. Então não temos que parar com essa história. Chegou a hora de nós, mulheres, na política, nos apoiarmos. Eu participo de vários debates com outros pré-candidatos vereadores e eu faço questão disso. Eu não vou ter o voto delas e elas não vão receber meu voto. Mas para dizer que nós precisamos chegar juntas, que não é eu, a Anne, eu quero estar ali para ver passagem para outras, porque imagina, nós temos 41 vereadores e só 4 mulheres. Tu acha mesmo que se fosse o contrário, a gente já não teria mais creche? A gente já não teria uma saúde da mulher mais qualificada? A gente já não teria, com forma em larga escala, distribuição de absorvente, porque quem menstrua somos nós? Nós teríamos política pública direcionada para mulheres, porque se a política fosse feita por nós. É por isso que eu defendo mais mulheres na política, para que a gente tenha esse olhar. E eu quero acabar com essa história de que mulher não apoia a mulher. Mulher apoia a mulher sim, e a gente precisa enfrentar esse debate. Agora, falando do Cicerão, vamos falar de mais uma mulher que é Carol Braz. Carol Braz que está tentando, né, porque o sonho dela é um majoritário, né? E aí ela se colocou como pré-candidata para vereança, mas agora está tendo um movimento, o nome dela começou a ser colocado porque está circulando que ela pode vir concorrer como pré-candidata à Prefeitura de Manaus, vai passar por convenção, porém existem forças, né, que interligam ela com a possibilidade de vice de Davi, mas Davi já disse que não vai receber, né, cogitação de indicação de vice de ninguém que possivelmente possa ser. Fala pra mim sobre isso. Fala dos bastidores, você que ouve ali, você que ouve aqui. Égua, olha, a Carol é uma grande companheira, a gente acabou se juntando naquele processo da disputa do Eduardo, que ela nos apoiou no segundo turno, e aí eu saí para fazer o meu parto, claro, o meu puerpério, e ela ficou ali ocupando esse papel, e nós combinamos isso, sobretudo para ter uma presença feminina na campanha o tempo todo. Carol é qualificadíssima, tem todo o perfil de ser, acho que ela tinha que ser candidata majoritária desde o início. Eu acho muito ruim. Você acha que ela consegue nesse cenário? Eu acho muito ruim, véspera do jogo fechar, começarem a fazer isso. É como se a gente fosse uma peça no xadrez que não é importante para tampar buraco. Carol é qualificada para ser candidata majoritária. Dizem também que isso eles que estão gerando essa especulação para forçar uma barra para ela vir. Fala um pouco. Essa é a leitura que, olhando o jornal, olhando o cenário hoje, os bastidores, é a impressão que eu tenho. O prefeito Davi, que está aí com esse mistério todo, que na verdade a gente sabe que ele não quer dar a vice. E quem tu acha que vai ser o vice do Davi? Eu acho que vai ser do time dele, ele vai escolher alguém do time dele. Ah, não sei. Renato? O Renato, acho que o Renato é o que tem mais chance, né? Renato Júnior. O Renato Júnior é o que tem
tem mais chance. Ele se colocou nesse papel. Ele trabalhou para isso. E quando ele se descompatibilizou, essa era a conta. Eu não me enganei com o vice do Roberto Cidade, não. Todo mundo tava assim, ai, quem será, quem será? A conta era exata, que ia ser o Menezes. A foto deles na convenção, levantando a mão, o governador... A gente subiu várias matérias da gente. Levantando a mão do Menezes. Entra no site do Convergente, Menezes está do lado direitinho dele em tudo. Lembra, né? naquele momento, só que ele se lançou candidato a vereador e tal, a gente fez de conta que não viu. Mas, assim, não teve, tipo, espanto zero. Espanto zero de ser o candidato a vice. O espanto mais, que também não foi tão zero, foi o do Amon, que fez toda uma questão de suspense, tinha revelação, porém, quando a gente vê o Amon, o perfil do Amon e o perfil, né, da Nancy, eles já estavam juntos. Tem imagem deles juntos, né? Então você vê, Zero né, surpresa não precisa também. querer ser investigador como o Alberto Neto, né? Fazendo ali aquela estrutura no perfil dele. Tudo isso você acompanha, sabe onde? No Convergente. Vai lá que você vê. Não, mas eu também não tinha surpresa nenhuma. Acho que é muita E sobre Amon, a vice do Amon, o que você achou? Eu achava que ele escolheu alguém também do time dele, alguém próximo a ele, porque o Amon, que eu tenho muito respeito por ele, é um deputado nosso, mas eu acho que precisa de muita experiência. Sabe a gente vai entrar. Segura, tá bem. Que é o Cicerão, porque a gente ainda tem a roleta, tá, mas era né? zero expectativa. O negócio da fofoca que a gente tá de olho mesmo é quem o Davi vai escolher para ser vice, porque isso aí vai definir, inclusive, acho que a reeleição dele. Mas eu acho que o Davi não vai abrir mão de 2026. Também acho que não. Se ele não tivesse pretensão em 2026, você acha que ele estaria com essa imposição? Ele já teria uma coisa que está marcando esse cenário de 2024, hein? Essas quebras de acordo, né? O que eu acho muito ruim, porque desqualifica a nossa política. E eu defendo que se cumpram os acordos. É muito ruim quando você não faz isso. Agora, no nosso Sincerão, pra gente ir finalizando, vamos olhar agora a CMM. 41 vereador. E você sempre é muito sincera, Anne. Dos 41 vereadores, quase todos estão aí se colocando realmente, né, como pré-candidatos para a reeleição. Quem você acha que não deveria votar de jeito nenhum? Começa pelo Sassá. Tu acha que o Sassá tinha que votar? Rapaz. Sassá é PT, mas assim, olha, seja o Sassá, franca, né? O Sassá é um grande companheiro, ele tem uma referência muito grande, mas ele pisou muito na bola. Você não pode ter duas falas. Ou você é uma coisa ou você é outra. Agora, ele foi muito certo quando eu estava pré-candidato a vereador. Eu não te apoio, eu te apoio. No dia que ele passou a me apoiar, ele passou a me apoiar. Quando ele me apoiava, ele me apoiar. Ele falava isso abertamente porque ele é também sincerão, né? Mas acho que por um processo pedagógico do nosso próprio partido, neste caso agora, ele deveria entender que não é assim que representa o nosso PT. Qual é o outro nome aí que você acha assim que desse... Qual é aquele vereador que falou da merenda? Qual é o nome dele? É o professor Samuel. Esse daí ainda é professor. Esse daí não deveria voltar de jeito nenhum, porque não consegue nem defender aquilo ali mexeu comigo a também. base dele, nada. Você sabe que a realidade das famílias, das crianças é essa. Você vai, às vezes não tem o que comer, você come na escola. Ele tentou se defender, mas quanto mais ele falava, mais piorava. Aquele outro lá, que até era cantor de boa e agora ele é super conservador. É Raif, né? Raif, alguma coisa assim? Esqueci o nome dele, que ele era cantor de boi, agora ele é super conservador. Dá uma olhada no ele era cantor de boi, agora ele é super conservador, ele é super direitoso. Ele é super direitoso, e ele tudo que acontece, ele vai lá e quer dar a opinião dele, menos fiscalizar o povo e cuidar do trabalho dele. Agora todo mundo tá aparecendo, né? Todo mundo quer mostrar serviço, né? Tu sabe que eu tenho dito que eu adoro isso, porque o povo assim, na hora que... Quem é? Raif, né? Nossa, é o show da Madonna, aí ele dá uma opinião. Não sei o que é a Janja Viagem, aí ele dá a opinião dele. Pô, vai, e mandar, meu filho, e o buraco, e o dinheiro? Nada, fiscaliza nada. Então, sabe uma coisa que é muito interessante, que eu fico falando dessa representação, é que a gente já teve Câmara de Vereadores melhor, mais qualificada,
com debate, porque você pode ser base aliada do governo, mas você saber defender. Você tem que fiscalizar o prefeito, apresentar propostas que dê conta, inclusive do prefeito fazer. Mas o que acontece hoje não é isso. É exatamente o contrário. Você tem muita qualificação, Anne, e quando eu penso agora, você, num papel, né, concorrendo como pré-candidata para vereança, olhando para a CMM, olhando para Manaus, o que seria de emergencial e o que tu faria de diferente? Olha, uma coisa para mim, assim, que aí tem a ver com olhando para o meu filho, olhando para a experiência da maternidade. Para mim, um dos maiores absurdos é a história da creche. O sorteio das creches, a situação da educação da primeira infância e principalmente da saúde da mulher. Tem que isso aí eu sortear a creche. Sortear. Érica, é como se tu colocasse, imagina a vida do teu filho, e toda vez eu me coloco nesse lugar. Imagina tu sortear a vida do teu filho, porque a primeira infância, pra tu estar aqui, pra eu estar aqui, pra tu estar aqui, se tu tem filho pequeno, tu tem que deixar teu filho em algum lugar. Eu acho isso muito humilhante, né? Porque assim, você fica assim, qual é a mulher, qual é a família, quem qual é a criança que é melhor? Ok, e quem não é? A gente apaga? A gente exclui? O que faz? A gente elimina? O que faz? O que faz com essas pessoas? Então, é que nem quando é questão de pensão alimentícia, né? Ah, eu vou dar tanto. Aí você vai pensar, mas então, vou fazer o que com isso? Vou deixar de pagar a escola, vou deixar de comprar comida, vou deixar de comprar o remédio quando o dinheiro não é suficiente. Você fica numa sinuca de bico. E eu vejo assim que uma das pautas realmente é creche. Agora, você precisa ter vontade política para fazer. Não dá para dizer que não tem dinheiro. E ainda mais assim, olha só, a Prefeitura de Manaus voltou a ter dinheiro com o governo Lula. O Davi gritou Bolsonaro lá atrás, mas as portas da esperança se abriram para ele foi com o governo Lula, que começou a entrar dinheiro em 2023 quando o Lula sentou. É só você pegar o portal da transparência que você vai ver. Retomou a construção do que estava parado, o Bolsa Família aumentou, voltou a construção do Minha Casa Minha Vida, eles podendo falar de habitação. Tudo voltou no nosso governo. E peraí, por que não colocam a prioridade para as creches? Por exemplo, então, para as UBSs. A gente está vendo uma outra concentração. E sabe por que eu trato da UBS? Porque elas têm dito, e agora todo mundo está falando sobre isso, funciona até 17 horas. Legal. E quem trabalha? Vai em que momento? Então, a realidade hoje, ela é a seguinte: precisa de vontade política. E a Câmara de Vereadores e vereadoras precisa apontar esse caminho, fiscalizar e dizer assim, ô prefeito, olha só, vocês estão gastando dinheiro com isso aqui, ó, precisa ir para cá. Ah, não deu? Faz uma audiência pública. Chama a população. Eu quero sair do gabinete. Mas não tem mais audiência pública. A gente não tem audiência pública mais. A gente não tem mais aqueles plebiscitos que tinha. Não se tem mais a participação como ainda E eu sou da escola do orçamento participativo, que é um modelo de consultar o povo para a execução do dinheiro público. Mas isso ainda aí também é uma crítica que eu coloco para o governo Lula, porque eu ainda não vi isso começar a acontecer. Mas teve, para a construção da execução dele, teve, que até o nosso ministro Haddad teve, que era a construção do plano participativo, que teve audiência na Assembleia, depois eu vou te mandar. E aí foi as votações do que o Estado do Amazonas queria. Lotou a Assembleia lá, só que você não consegue fazer com o Estado inteiro. O que eu critico o próprio governo Lula? É que as pessoas também que estão lá, eles não conhecem a Amazônia. Aí chega em Manaus e acha que está fazendo todo o interior. A realidade é muito difícil nossa aqui. E essa é uma pauta que eu dependo. Será que sai a nossa BR? Tem que sair a BR. E sair, para mim, é pauta inegociável. É o que está acontecendo com a gente. Nós vamos para o isolamento total, não tem condições. Não tem. Então, como você viajando pra lá, leva essa nossa fala aí. Eu vou, e as pessoas, tu vai falar sobre isso, tu for ver. Claro que eu vou falar onde tiver, porque assim, ó. Tu fala, eu sou do PT. Tu chega com a liderança do PT, eu sou do PT, eu sou dirigente nacional, e se eu não falar que sou daqui, quem é que vai falar, Érica? Se eu não puder criticar. Mas tem gente que é puxa-saco, né? Quando chega lá, não quer falar. Não é no meu caso, eu fui eleita pra estar lá. Então eu posso falar. Eu posso até não levar em consideração. Mas eu falo. Eu ajudei no programa de governo do presidente Lula. A única coisa que eu posso fazer e tenho moral pra fazer é chegar lá e encher o saco. E aí, se eu tiver um mandato, o povo manauara, querido, ó, nos eleja aí. Aqui. Vamos para a roleta política. Deixa eu tirar daqui da frente. Vou pra cá, vamos lá. Que é para as pessoas visualizarem bem. Pode mexer. Ah, eu que... Você que é responsável. Roberto Cidade. Coitado do Roberto Cidade. Roberto Cidade esforçando muito, né, para ele chegar no segundo turno. Ele tá correndo atrás.
aí para ele chegar, mas falta para ele, eu não sei. Acho que falta ali um negócio, assim, um arroz com feijão, alguma coisa assim. Não consigo entender ali, porque... Se tu não fosse petista, não tivesse com toda a tua estrutura, né, de apoio, tu votaria no Roberto? Não votaria no Roberto. Sabe por quê? A política também ela tem que te encantar. Ainda não foi encantada? Eu já ouvi, já estive com ele em diversos momentos, já olhei os vídeos dele, não vai. Falta alguma coisa, porque tu pode ser político e falar o tradicional, ler o TP e tal, falar o tradicional e tal, mas tu tem que ter aquele negócio, não sei, que conecta com as pessoas. O Lula, por exemplo, que é um líder, não tem, o pessoal fala mal, mas tem que ter conexão, alguma coisa que você fala que conecta com as pessoas, porque a política não é só o dinheiro é importante, ajuda a eleger, mas tem que ter essa conexão com o povo. E o que ele tem de bom? Tem alguma coisa que tem de bom? Tu avalia eu acho que ele, como não, eu avalio. Ninguém vira presidente da Assembleia se ele for. Eu acho que ele é um cara que cumpre os acordos e ele é um bom presidente da Assembleia. Se eu fosse ele, ficava no parlamento ali, porque ele tem um caminho longo. Vamos lá. Mas pode girar novamente. Vou girar mais forte agora. Alberto Neto. Alberto Neto, ai Jesus. Alberto Neto, ele é um projeto de tentativa de representar a extrema-direita aqui. Quero a tua opinião nisso aí. Vamos lá. O Menezes, em 2020, quando veio para concorrer para prefeito, o Alberto Neto também veio. O Menezes era patriota, o Alberto Neto era republicano, se eu não me engano. E Menezes teve mais votos, 100 e poucos mil votos, e Alberto teve 70 e poucos mil votos. Por que tu acha que o Menezes não vingou com um projeto de direita e o Alberto vingou? Olha, eu não sei te dizer, mas o Menezes... Ao lado de Bolsonaro, no movimento bolsonarista, né? Porque o Menezes, inclusive, é compadre, né, do Bolsonaro. O Menezes, ele tem uma característica mais parecida. Ele se parece nos modos, da forma que ele age, mais com o Bolsonaro do que o Alberto Neto, na minha opinião. Mas o Alberto Neto, ele faz a política mais amazonense, sabia? Essa de conversar com todo mundo, de ser o cara mais legal. Eu já fui no programa, eu contei aqui que eu cheguei no programa, o Menezes tinha sido entrevistado, quando eu cheguei, eu fui cumprimentar ele, tudo bom, coronel? Ele passou por mim e nem me cumprimentou. E eu disse, nossa, não precisa, não tem nada a ver, a política a gente pode tratar com respeito. Eu não preciso concordar contigo, mas precisa ter pelo menos educação, né? Mas vem de casa, é assim mesmo. E aí o Alberto Neto é diferente nisso? Não, o Alberto Neto, ele faz política. Você vê, canso de encontrá-lo em Brasília, ele faz política, respeita ali o processo, constrói na bancada, ele é oposição mesmo. Tu prefere o Alberto em Brasília ou aqui? Eu prefiro lugar nenhum. Porque não ajuda, não somos para projeto de política de cidade, melhor em lugar nenhum. Bom, mais uma... Davi Almeida. Eita, que essa roleta, né? Essa roleta só pegando esse povo que quer chegar no segundo turno, né? Com o Davi. Davi Almeida. Eu acho Gestão do Davi. Eu acho que o Davi ficou um tempo sem fazer nada, porque ele não tinha dinheiro. Isso aí é óbvio, e aí só rede social. Não aguenta, porque o povo quer saber cadê o asfalto, cadê o UBS, cadê as coisas funcionando. Rede social e festa não garante uma eleição. Então, acho que um período grande ele ficou ali tentando sobreviver. Por quê? Porque o governo anterior não deixou nada. Não fez nada. Não entregou nada para a nossa cidade. Então, ele ficou totalmente com o que ele tinha aqui. Agora, não. Agora com o governo Lula. E aí uma coisa que me chateia, não só com ele, como governador. Davi Almeida, ele é esquerda ou ele é direita? Essa é uma pergunta premiada, porque não dá para entender o que ele é. Eu acho que ele se coloca ali um pouco do centro, um pouco da parte mais religiosa, talvez, mas agora ele nem pode dizer nada, porque quem está bamburrando de dinheiro dele é do governo Lula. Ou, claro, o governo Lula governa para todo mundo. Mas ele tem uma entrada agora diferenciada, né? Senadores que o apoiam. Por que ele não pode fazer um vídeo e dizer obrigado, presidente Lula, governo federal, porque agora tá dando dinheiro? É isso que me deixa chateada, porque tá chegando recurso e não tem nem ali a formalidade do que está sendo construído. Isso me deixa muito incomodada. Agora ele está subindo uma montanha, que é uma montanha muito alta. Ele tem um projeto
que é um projeto de poder que é a médio e longo prazo, está muito claro para todo mundo. E ele tem uma prova que é uma prova muito difícil, que é agora a reeleição dele, que isso sim vai definir os próximos passos para frente. E os colegas que são aliados, que não são aliados, essa vai ser a hora. E vai depender muito da condução dele também. Tu faria da forma como ele está fazendo? De jeito nenhum. De jeito nenhum. Primeira coisa que quem me apoia, eu preciso retornar esse apoio. Você não tem como só ter esse apoio de graça, você tem que ter alguma coisa de contrapartida. Um projeto que se constrói não pode ser eu sozinha. Por isso que eu sempre falei, quando eu coloquei meu nome para pré-candidata, e para mim foi muito simples passar de uma pré-candidatura ou outra, tirando a violência política de gênero. Porque não se trata de mim, você não pode construir a política falando, ai, tem que ser eu para tudo, só serve se for eu porque eu sou melhor, eu sou... Não. Você tem que ter projeto coletivo. Olha, agora tu vai ser candidato a prefeito, aí agora tu vai ser candidato a governador, agora tu vai ser candidato... Tem que ter uma aliança de grupo político. A gente pode criticar o que for, mas nós temos uma história lá de Gilberto Mestrinho que nos ensinou que aqui no estado você precisa ter grupo político. Não adianta, você não sobrevive sozinho. Porque daí aparecem os pescadores de águas turvas com a solução do bolso e começa a dar trabalho para ele, igual está a situação dele. Hoje a disputa do segundo dele está com a mão. Vamos para a última aí, vamos lá. Marcelo Ramos, meu candidato a prefeito. Ainda bem, até tô ansiosa para ver os jingles. Vocês gostam dos jingles? Eu gosto. Quero saber como vai ser o teu também, né? Mas agora o pouco não pode falar nada, porque nós estamos ainda dentro de uma janela. Tu sabes que tem muita turma da cultura que me apoia e fica mandando para mim vários áudios. Aí eu fico emocionada, digo, não pode ainda, na próxima. Mas aí você vai voltar aqui, porque é importante depois da convenção, porque a gente vai falar sobre os problemas de Manaus. Aí a gente vai vir com todas as pautas. Vamos. E aí eu vou te sabatinar, porque a população tem que saber se você está preparada realmente. Se você está preparada, exatamente. E é isso que eu tenho dito para todo mundo. Porque você tem que saber. Não adianta. Tem gente que quer se colocar à disposição, tem gente que já está lá na situação, né? Quando fala situação e posição, né? Já está como candidato, como vereador. E aí você, como a gente estava discutindo, não são todos, mas fala cada coisa, eu digo, não sabe nem o que é o papel, então, de um vereador. Não sabe qual é o por isso que o politizando, ele tem que ser para quem não gosta de política e para quem gosta de política. Porque aqui a gente discute de uma forma bem educativa. Quando eu penso no Marcelo, você tá aqui, né, e aí já tá tudo bem com o Marcelo, mas eu quero fazer uma pergunta logo direta. Quem é o vice do Marcelo? Fala logo pra gente. Olha, eu espero que o nome de vice do Marcelo seja uma mulher, pelo menos na primeira conversa que eu tive com ele. Olha, nós gostaríamos muito se fosse uma mulher, acho que os nomes dela, a gente também já cogitou o nome da própria Natália, tem professoras da universidade Qual também. Natália? A Natália tá pré-candidata do PSOL. A Natália Demes? Demes. Será que o pessoal, ela né? Não me engasgar que eu esqueci o nome dela. Não, querida, te amo. Não faça isso. Esqueci só um lapso. Natália Demes, que é ótima, advogada, super companheira. Olha aí, vou ter que mexer na roleta. Poderia ser. A Wanda. Eu tô sempre torcendo pelas mulheres, que sejam vice. Já teve nome, dizer até que seria, né? Que poderia vir ser a Carol Braz. A Carol Braz, de repente, se os senadores ficarem de mal mesmo com o Davi, nós estamos aqui de braços abertos para compor também essa chapa. A chapa do presidente Lula, a chapa do palanque do governo. Pode ter essa composição? Claro que pode, Porque na convenção realmente quer essa tomada de decisão, né? E o Marcelo tem uma ótima relação a federação, com eles. Né? Essa semana o presidente Lula chamou o Marcelo, conversaram um pouco da conjuntura. Olha, eu defendo isso, defendia desde o começo, se eu fosse a candidata ou se eu não fosse, que nós que montamos o palanque, o presidente Lula, nós tínhamos que nos manter juntos. Podia ser você. Podia ser eu, sem problema, mas nós aceitamos se vierem apoiar o Marcelo, porque nós precisamos ter um palanque do presidente Lula. Não, você podia ser vice, né? Tá como vice. Ser a vice? Não, aceitaria? Querida, podia sim, mas agora a gente quer o nosso mandato, acho que chegou a hora. Sabe uma coisa que os homens disseram muito pra mim? E vários. Ele não tem nem voto. Não tem nem voto. Se eu tiver 10 votos e for da minha família, é meu, 10 votos é da minha família e é meu. E eu quero botar a cara para dizer, para inclusive botar muito homem no seu lugar. Eu estou trabalhando quase que 24 horas.
eu posso ter certeza que um pouquinho mais de 10 eu vou ter. Todo mundo fala sobre isso, nessa questão quantitativa, né? Não, mas fala isso muito mais das mulheres. A mulheres, né? Ela não tem nem voto. Ela pode ser simpática, pode ser pode ter relação nacional, mas ela não tem nem Sabe voto. O que eu vejo realmente, assim, que a gente vê? Você olha tanto na Lean quanto na CMM e também em outros cenários, essa situação que os homens, eles crescem muito mais em cima das mulheres, né? Claro, mas isso é o machismo e o patriarcado enraizado. Mas o Marcelo, nosso pré-candidato a prefeito, Quando de é a longe, convenção? é dia 4. Dia 4, Qual já horário? domingo, a partir das 9 da manhã. De longe, o Marcelo é o mais qualificado se colocar no debate. Agora, como eu acho que eles não vão, aí vai ficar lá o Marcelo falando quase que sozinho. Mas é bom que a população vai ver. Mas de longe, ele é o mais qualificado, entende Manaus, ele não foi à toa já para o segundo turno, ele não foi à toa deputado federal e ele está preparado para governar a cidade de Manaus. Eu conversei com o Marcelo, eu já queria que o Marcelo viesse pro PT, né? O pessoal fica todo mundo, ai, nossa, o Marcelo veio agora e tal. Mas a gente já tinha conversado antes para ele vir pro PT. Mas tinha todo o processo do partido, a relação dele com o senador, então tudo isso foi um processo. Agora, ele está preparadíssimo. Agora, o legal é que o programa ele é gravado e já vai ter ocorrido a convenção. Mas a gente vai ver mais ou menos como que foi essa nossa análise, né? E como foi esse cenário, então, né? Então, depois vai ter que fazer outro programa para ver esses bastidores do que aconteceu. Porque até acabar as convenções vai acontecer tanta coisa. Vai ter que voltar aqui, porque o negócio, depois das convenções que a política realmente, de fato... Vou voltar. Né? Agora, Érica, é importante registrar sobre o Marcelo, é isso. Em relação ao Marcelo, não teve questão alguma. Ele foi convidado como um político, é natural, e pelo presidente, melhor ainda, não tem problema. Minha questão específica foi aqui, e quando ele veio, desde o início ele reconheceu a minha pré-candidatura. Então eu sempre falei, vou manter, eu falei para ele, vou manter e vou fazer a discussão. E a gente abriu a mesa de negociação. Tanto que quando o presidente Lula me chamou, ele foi comigo, nós conversamos juntos com o presidente Lula e os ministros. Agora, qual é o teu pódio? Como é que você vê seu pódio no final de tudo? Olha, meu pódio, eu vou começar pelo PT. Tem que eleger, tá? Porque nós temos... Fiquem ligados na conta. Quantos vereadores o PT quer fazer? De 3 a 4 na nossa federação. Mas saindo do PT, eu... pelo PT, a Michele Endres pelo PCdoB, que ela merece também ser vereadora. Mas eu posso puxar algumas mulheres. A própria Carol, se ela for candidata a vereadora. A Cristiane Balieiro, que já foi candidata a vice, que merece... A Wanda Entoto se consolidar, que ela é candidata a vereadora. As outras vão ficar com raiva de mim, mas a Márcia Regina, que é uma grande companheira também, tá no Agir, encontrei com ela essa semana. Mas tem várias pré-candidatas que podem muito bem. Eu quero mulherar a Câmara Municipal de Manaus, porque se tiver mais mulheres nessa Câmara Municipal, eu não tenho dúvida, se juntando com as que tem lá, porque eu não sou contra as mulheres se reeleger, não. Agora, nós precisamos ampliar a nossa presença e defender a pauta das mulheres. Tu imagina se a gente faz mais 10 ou mais 20, a gente toca terror nessa Câmara. Aí a gente vai botar a pauta da ordem do dia. Claro, eu vou liderar isso porque eu conheço bem a prática. A gente bloqueia, sobe lá na mesa, até botar para votar mais creche, saúde da mulher, todos os nossos direitos que há muitos anos estão ficando engavetados e não coloca na prioridade da ordem do dia. Imagina as mulheres mulherando, olhando aquela bancada onde senta o presidente da Câmara, os secretários, todo mundo, só de mulheres. Marcos, essa é a história que eu quero ver. Esse é o corte, hein? Mulherar, eu achei muito legal esse corte. Mas, pra gente ir finalizando, pensa agora no Simão. Qual é a Manaus dos teus sonhos? A Manaus dos meus sonhos é aquela que é inclusiva, aquela que dá a mesma oportunidade para as pessoas que estão na periferia e estão nos centros onde chega melhor os serviços públicos. A Manaus que eu desejo é uma Manaus que a gente possa esperançar, com mais direitos para as mulheres, sem violência e com direitos para os nossos filhos e, claro, mais saúde, mais emprego, mais educação, tudo isso, mas sem violência, porque hoje está muito difícil viver em Manaus. E o principal, que a gente consiga ser a cidade da maior sustentabilidade da Amazônia daqui para o mundo. E assim a gente finaliza o nosso Politizando. Acompanha, o cenário está esquentando, convenções,
já passaram, né? Quando a gente for ao ar. Então, assim, eu espero que, de fato, tudo que vai sendo construído beneficie um pouco que seja Manaus. Esse é o objetivo. E a gente vai aqui nos nossos quadros divertidos, mas tentando levar para vocês de uma forma muito sincera, muito singela, um pouco da verdade e as verdades de cada pré-candidato e depois de cada candidato que aqui estão. Um beijo para vocês.